Pessoal, essa semana eu estava fazendo um devocional. E o Senhor estava falando algo comigo a respeito desse termo santidade. E eu estava compartilhando isso com um amigo meu, PH, não sei quem conhece ele, mas ele está ali atrás. E ele me compartilhou uma frase e me impactou de uma forma, eu queria ler ela aqui. Essa frase é de um escritor chamado R.C. Sproul. Esse escritor R.C. Sproul, ele diz: somente uma vez nas escrituras sagradas um atributo de Deus é mencionado 3 vezes sucessivamente. A Bíblia diz que Deus é santo, santo, santo. Não que ele seja meramente santo, ou mesmo santo, santo. A Bíblia não diz que ele é amor, amor, amor. A Bíblia não diz que ele é misericórdia, 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 embora ele seja essas coisas. A Bíblia não diz que ele é ira, ira, ira. A Bíblia não diz que ele é justiça, justiça, justiça. Mas a Bíblia fala que ele é santo, santo, santo. E toda a terra está cheia de sua glória. Mas eu parei para pensar nessa palavra santo e santidade. E, pessoalmente falando, quando eu penso na palavra santidade, a primeira coisa que vem à minha mente é pureza, é lutar contra pecados e desejos e coisas. E a verdade é que isso faz parte do que significa ser santo, né? Parte de ser santo é viver uma vida onde tu busca lutar contra essas coisas, mas a Bíblia tem uma coisa tão rica para falar sobre a santidade de Deus, e eu queria compartilhar isso hoje à noite. Então, quando a gente afirma que Deus é santo, o que realmente que a gente quer dizer? Porque a gente sabe que Deus é moralmente perfeito, mas a santidade dele é muito mais rica do que isso. Então, eu quero, para nos ajudar a entender isso, pegar a metáfora do sol. O sol, ele é único, pelo menos no nosso sistema solar, ele é único. O sol, ele é poderoso, né? Ele é quente, ele queima, ele é poderoso, e também ele permite toda essa vida que a gente vê aqui na Terra. Então o sol, ele é único, ele é poderoso, ele traz vida. Mas a gente pode levar essa analogia mais além, porque de certa forma poderíamos dizer que o sol é santo. Mas essa analogia vai mais além quando a gente pensa que a área ao redor do sol também é santa. No sentido de, quanto mais perto tu chega do sol, mais intenso vai ficando esse poder e esse calor. Vocês concordam que se chegar muito perto do sol, machuca? A presença do Senhor é dessa forma. Ele é tão santo, ele tem uma santidade tão pura, que se transforma perigoso entrar na presença do Senhor de forma impura. E essa tem sido o drama da humanidade. Esse tem sido o grande dilema. Nós nascemos no pecado. E nós nascemos impuros. Então entrar na presença de Deus se transforma impossível para a gente fazer sem ser aniquilados. Mas esse relato de quão intenso a presença do Senhor é, a primeira vez que ele aparece é na interação entre Moisés e Deus na sarça ardente. Quando Moisés vai chegar perto da sarça, Deus diz: tire as sandálias, porque onde tu vai pisar é terra santa. E Deus diz: não chegue muito perto. Pessoal, isso é intenso. Moisés chega cobrindo a cara porque ele sabe da seriedade. Mas a gente vê isso mais a fundo quando a gente lê os relatos do templo de Israel, do templo do Senhor em Israel. Né? As pessoas que moravam ao redor da cidade moravam numa certa distância da presença do Senhor. Mas as pessoas que trabalhavam dentro do templo, trabalhavam direto ali com a presença do Senhor. E dentro do templo, tinha um lugar onde se concentrava mais a presença do Senhor, chamado o Santo dos Santos. E nesse lugar, a presença de Deus era tão poderosa
que se qualquer sacerdote entrasse de forma impura, ele morria. Ao ponto de que o sacerdote entrava com uma corda amarrada na cintura. Porque se ele morresse, ninguém poderia entrar para buscar ele. Eles teriam que puxar ele com uma corda. Então, como a gente chega nesse ponto onde a gente pode hoje desfrutar da presença do Senhor e realmente poder se deleitar não só na presença dele, mas em ele habitando em nós, se a gente sabe que a gente vive num mundo de pecado? Mais além, a gente lê uma visão que um profeta chamado Isaías teve. E nessa visão, esse profeta está diante da presença do Senhor. E ele sabe que ele está em perigo de destruição. Porque ele sabe que ele está impuro. Ele não é nem sacerdote, ele sabe as regras sobre entrar na presença do Senhor. Ele diz, ai de mim, Senhor, que sou um homem de lábios impuros. Mas, quando ele fala isso, vem um anjo na direção dele, um anjo que se chama de querubim, que, por sinal, para mim, deu o contexto de porque toda vez que um anjo aparece, diz, não tema, né? Esse anjo tinha 6 asas, 8 olhos, bagulho bem assustador, né? Então, para mim, eu ficaria com medo, eu entendo quando os anjos dizem não temam. Mas esse anjo chegou para Isaías com uma brasa viva na mão, e tocou com essa brasa na boca de Isaías. E quando ele fez isso, ele diz, você está limpo e seus pecados foram perdoados. E aqui a gente é introduzido a algo novo. Porque como acontecia antigamente? Antigamente, eles falavam muito de pureza, né, para entrar na presença de Deus. E tinha a pureza moral, que creio que a maioria da gente consegue entender, né? É não fazer coisa errada, é não pecar, é não acessar aquele site que a gente sabe que não deveria, não alimentar uma amizade que não está sendo saudável para a gente. Isso são coisas que entram em pureza moral. Mas tinha uma pureza chamada pureza cerimonial, que era quando alguém se distanciava de coisas que tinham a ver com morte. Então, pele que estava infectada, alguns fluidos corporais, cadáveres, coisas assim. E não era necessariamente errado se contaminar, né? Ficar impuro. O que era errado é entrar na presença de Deus de forma impura. Eis então o medo de Isaías ao ter uma visão de estar na presença de Deus de forma impura. Mas aqui a gente é introduzido a um fato. Quando tu tocava em alguma coisa que era impuro, essa coisa transferia sua impureza para ti. E se tu tocava em outra coisa, essa outra coisa ficava impura. E se outra pessoa viesse e tocasse nessa coisa, ela ficava impura. Então a impureza era algo muito difícil de esquivar. Mas essa brasa que o querubim traz e toca nos lábios de Isaías, ela tem um efeito contrário. Ela não é contaminada pela impureza de Isaías, mas ela traz em si a santidade de Deus, que toca na boca de Isaías e transfere uma santidade, uma pureza para ele. Então a gente tem o primeiro relato de que a santidade de Deus muda a gente quando entra em contato conosco. E as consequências disso são incríveis para a nossa vida. Mas outro profeta também teve outra visão. O nome desse profeta é Ezequiel. E ele estava no templo e teve uma visão de uma água saindo, gota a gota do templo. E essa água começou a virar um rio. E ela passou pelo deserto e desaguou no Mar Morto, e por onde ela passava, ela trazia vida. Então agora a gente não tem só a ideia de que a santidade de Deus é poderosa para nos transformar e nos purificar, mas também que a gente não precisa se purificar para entrar no templo. Mas a santidade de Deus sai do templo e nos alcança onde a gente está. Mas isso estava escondido dos olhos dos homens até que veio uma pessoa. Veio Jesus, que como a água do templo, ele saiu do templo para buscar o povo. E como a brasa viva, quando ele tocava nas pessoas impuras, elas não transmitiam a impureza delas para ele, mas ele transferia a sua santidade e a sua pureza para elas. E assim Jesus agia como essa brasa viva. Ele tocou num homem que tinha lepra e ele foi purificado, ele foi curado. Uma mulher que tinha sangramento crônico e ela foi curada.
Ele tocou em Lázaro e ele voltou a viver. Coisas que para o povo era impensável fazer, mas ele fazia porque ele sabia que nele habitava a santidade de Deus que purifica quando entra em contato. Então, por que eu estou dando esse contexto sobre a santidade de Deus? Porque a gente está sendo chamado para ser santo como Ele é santo. Então, quando a gente pensa em o que significa ser santo, como Deus é santo, não é simplesmente sejam santos e tentem viver uma vida onde vocês não pecam, mas que não tem efeito nenhum sobre a vida das pessoas ao teu redor. É isso que a gente está vendo? Não, de jeito nenhum. A gente é chamado para viver uma santidade de Deus que nem o sol, raia e tem um raio e impacta as pessoas e leva a vida por onde passa. A gente está sendo chamado para viver uma santidade que nem a santidade de Deus, porque Ele habita em nós, o Espírito dele habita em nós. E por isso a gente tem como viver uma santidade onde os ambientes em que a gente anda, a gente leva a vida. Onde, ao invés de simplesmente não participar de algo que é errado, a gente ajuda a parar isso. Porque a gente não está vivendo uma santidade simplesmente para a gente viver uma vida onde a gente pode ficar com a consciência limpa e ir para casa e dormir bem. A gente está vivendo uma santidade onde a gente leva a pureza de Deus para um mundo que celebra a impureza. Então, pensando nisso, eu comecei a me perguntar como eu posso viver isso. Porque a verdade é que eu não sou Deus, eu não sou Jesus. Então, como eu, Gabriel, posso viver isso no meu dia a dia? E lendo essa passagem de 1 Pedro, então eu gostaria de convidar vocês a abrir no livro de 1 Pedro, capítulo 1. E a gente vai ler ali do versículo 13 em diante. Então vou dar um tempo para vocês abrirem. Quem não conseguir achar também vai estar aqui no telão, mas eu vou começar a ler. Portanto, estejam com a mente preparada e prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada em Jesus Cristo, quando Ele for revelado. Mas a palavra que me chamou a atenção aqui é estejam com a mente pronta. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas. A palavra em grego que foi usada nesse momento é a palavra nefontes. Essa palavra não tem somente o significado de estar alerta, estar preparado para agir, mas ela também tem o intuito de não bêbado, ou não distraído, ou tendo autocontrole. A palavra que foi usada em inglês, quando eu li essa passagem, é sober-minded, que significa de mente sóbria. Então, uma pessoa que é sóbria é uma pessoa que não está bêbada, certo? Então, o que significa estar bêbado? Estar bêbado significa que tu ingeriu tanto de alguma coisa, seja que essa coisa seja errada ou não, tu ingeriu tanto dessa coisa que ela acaba afetando a tua capacidade de ter autocontrole ou ter controle sobre os teus sentidos. E isso acaba te distraindo de fazer as coisas de forma normal. Por exemplo, uma pessoa bêbada não deveria dirigir, né? Não é só não pode, mas não deveria dirigir, né? Uma pessoa embriagada não deveria estar fazendo algo que requer muita atenção, porque ela não tem a capacidade de fazer aquilo com o seu 100%. Se encher tanto de algo que isso altera a sua capacidade, o seu controle sobre os seus sentidos. Isso é se embriagar. E nem sempre aquilo do qual a gente se embriaga é errado. Muitas vezes a gente pode estar se enchendo com uma série, ou um jogo, a gente joga demais, a gente vê demais uma série. A gente pode estar passando tanto tempo no TikTok, ou no Instagram, ou no X, eu vou falar X, não vou falar Twitter, tá?
E a gente pode estar passando tanto tempo nessas coisas e elas estão nos distraindo de viver o foco que é viver a santidade de Deus. Porque parte da santidade de Deus é estar alerta, estar com a mente pronta. Meus pais, eles tinham uma frase icônica para quando eu desobedecia a eles em alguma coisa, porque eu estava tão distraído com outra coisa que eu esquecia de obedecer. Né? Não é intencional, eu esquecia. E a frase deles era: lembrar faz parte de obedecer. Eu vou repetir essa frase porque ela é muito importante. Lembrar faz parte de obedecer. Então, é tarde demais tu tá com os teus amigos num rolê e daí começa a acontecer algo errado, passa dos limites e depois tu lembra: é verdade, é para eu ser luz aqui. Não, isso é tarde demais. Lembrar faz parte de obedecer. Esteja com a mente alerta, esteja com a mente pronta para agir. Não fique distraído com coisas que te fazem perder tempo. E uma forma que eu sei de ficar com a mente alerta vem de Salmo 119:11, que diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então a gente passa tempo na palavra e quando a gente passa tempo na palavra, eu não digo a gente simplesmente ler a Bíblia como se fosse qualquer outro livro. Porque quando a gente lê a Bíblia como se não fosse a palavra de Deus, mas como se fosse páginas numa folha, cara, isso não vai ter impacto nenhum na nossa vida. Guardar a palavra no coração para não pecar contra Deus significa tu ler a palavra e se deixar ser lido pela palavra, para que ela possa te impactar de uma forma tão profunda que de manhã tu leia a tua Bíblia e daí conforme tu vai vivendo o teu dia, aquilo que tu leu vai te dando barreiras morais para as escolhas que tu vai fazer. Tu leu sobre confessar os teus pecados. E daí tu passou o teu líder uma vez no amontoado e tu sabe que tu tem algo que tu precisa compartilhar. Mas eu não quero compartilhar. Mas tu leu sobre isso de manhã, o que fala? Confesse seus pecados uns para os outros e orem uns com os outros para que sejam curados. Então tu vai ser curado desse sentimento se tu compartilhar. Guardar a palavra no coração para não pecar é sobre passar tempo com Deus na palavra dele e deixar que Deus te mude. Porque lembra, a presença de Deus e a santidade de Deus é como aquela brasa viva. Ela entra em contato com o que está errado e com o que está impuro e ela transforma aquilo. E é esse tipo de santidade que Deus quer que a gente viva, amontoada. Então a minha pergunta hoje é: o que tem distraído vocês e com o que vocês têm se deixado perder tempo e ocupar a tua mente tanto que vocês esquecem de fazer aquilo que vocês precisam fazer, que é buscar viver uma vida com uma santidade que transforma. Buscar viver uma vida com uma santidade real, não uma santidade falsa. A segunda coisa que Deus me mostrou nessa passagem, de como eu posso estar vivendo essa santidade, vem da frase como filhos obedientes. Esse termo, filhos obedientes, então ele está falando com quem? Ele está falando com os filhos, obrigado. Ele está falando com os filhos de Deus, né? Como filhos obedientes. Então ele está falando com os filhos de Deus. E esse próximo passo que Deus me mostrou para viver essa santidade é: abracem a sua identidade como filhos. Mas como assim abraçar a identidade como filhos? Primeiro, para abraçar uma identidade, a gente precisa saber o que ela é, né? Então, quem são os filhos de Deus? Em 1 Pedro 1,17, então aí um pouquinho mais adiante no capítulo, ele diz: uma vez que vocês chamam de pai aquele que julga imparcialmente. Então vamos lá, prestem atenção. Uma vez que vocês chamam de pai aquele que julga imparcialmente. E outra passagem, em João 1,12, fala: contudo, aos que o receberam e aos que creem em seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Então, quem são os filhos de Deus? São aqueles que recebem e creem no nome de Jesus. São aqueles que chamam Deus de Pai.
Então, quem é filho de Deus é aquele que chama Deus de Pai. Deus nunca vai forçar a paternidade dele sobre ninguém. Ele não vai forçar a paternidade dele sobre você. Mas o convite dele está sempre ali. Quando tu aceita esse convite, aí sim tu consegue viver a santidade. Porque o que acontece? Para quem não sabe, eu acabei de virar pai faz uns 3 meses. O nome da minha filha é Olivia. E pessoal, eu sei que eu sou suspeito, mas ela é muito linda. Também, ridiculamente linda. E ela tem vários traços, eu acho que quem já viu ela sabe que ela tem um pouquinho mais dos meus traços, mas ela tem vários traços lindos da mãe dela também. E seria surreal eu esperar que alguém, por exemplo, como, o Gabriel do Thiago Leite, se parecesse comigo, certo? Seria muito surreal que eu esperasse qualquer outra criança se parecer comigo. Estamos certos com isso? Por que isso é surreal? Porque só é parecido com o pai quem é filho. E por que eu estou trazendo isso à tona? Porque só pode viver a santidade de Deus quem é filho de Deus. A gente não pode esperar que uma pessoa que não seja filho de Deus viva uma santidade que vem do Pai. Que vem do Pai morando dentro de ti. Uma santidade, de novo, que não é falsa, que não é simplesmente uma santidade feita para te viver sem cair no pecado, mas é uma santidade feita para te impactar a tua geração, para te levar para a tua família e para os teus colegas, e que eles saiam mudados porque eles entraram em contato contigo, que tem o Espírito Santo morando dentro de ti. Essa santidade só pode ser vivida por quem é filho de Deus. Então vocês estão sendo chamados para ser santos como Ele é santo. Então andem com a mente pronta para agir. Não andem distraídos, não percam tempo. E abracem a sua identidade como filhos. Abracem a identidade de filho que Deus está chamando vocês para viver. Porque só pode viver a santidade quem é filho de Deus. E a terceira lição que eu aprendo dessa passagem vem da própria frase de sermos santos como Ele é santo. Aqui uma palavra-chave é como, né? A gente não está sendo chamado para viver uma santidade onde, pessoal, aceitei a Cristo, estou bem, não vou morrer e ir para o inferno, porque eu e Deus, meu faixa. Não. A gente não está sendo chamado para viver uma santidade onde, legal, eu no meu quarto sozinho leio a Bíblia, mas nenhum dos meus amigos sabe que eu sou cristão. Nenhum dos meus amigos com quem eu jogo bola e falo palavrão o dia inteiro sabem o Deus que eu louvo. Nenhuma das minhas amigas que, quando eu faço fofoca de todo mundo na sala de aula, sabem que o Deus que tem no meu coração pode impactar a vida delas. A gente não está sendo chamado para viver uma santidade falsa. A gente está sendo chamado para viver uma santidade que nem o sol. O sol que brilha, o sol que é poderoso, o sol que é único e o sol que traz vida. E uma vida diferente do que simplesmente o nosso sol traz para o nosso planeta, mas é uma vida eterna. É a vida pela qual Deus está nos chamando. É uma vida que, conforme as pessoas chegam perto de ti, é tão intenso a presença do Senhor em ti, que elas não têm como não ser impactadas. Ouvindo aqui um pouco das orações de quem estava ministrando lá no início, antes das músicas, o Tim falou uma coisa muito interessante. Ele orou dizendo: Deus, mude os corações de quem veio aqui simplesmente para viver uma celebração e voltar para casa. E é exatamente isso. Se Deus realmente habita no teu coração e se Ele realmente habita em ti, então é impossível que pessoas venham para cá pela primeira vez e não sejam impactadas, porque o Espírito Santo, aquela brasa viva, aquele sol que mora dentro de ti, ele é intenso, e conforme as pessoas chegam perto de ti, deveria ser mais intenso ainda. Eu queria finalizar compartilhando um texto de Daniel 12:3. E esse texto, meu pai
ministrou ele na minha vida conforme eu estava compartilhando com ele essa mensagem. E ele falou, Gabriel, esse texto aqui seria um texto incrível para conectar com o fato que tu comparou, né? Tu usou uma analogia do Sol. Porque o Sol, ele é uma estrela do nosso sistema solar. Ele é uma estrela única, poderosa, que traz vida. Mas existem várias outras estrelas que também resplandecem luz no nosso sistema solar. E eu quero ler uma palavra de Daniel 12:3 para vocês. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do firmamento. E aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Pessoal, vocês estão sendo chamados para viver uma santidade como Deus é santo, para brilhar a luz dele onde tem trevas, para serem as pessoas que vão ser como aquela brasa, como aquela água que flui do templo, que leva a vida por onde vai. Não só aquele cara que não entra na briga do futebol, mas que pela tua presença ali, pela presença do Espírito Santo que está dentro de ti, aquela briga nem acontece. Não só que não entra na fofoca do colégio, não só que não entra na onda de todos os amigos de quem está ficando e quem está fazendo coisas que não deveria no colégio, mas não. A pessoa que a tua mera presença ali, pelo Espírito que mora dentro de ti, faz com que essas coisas nem aconteçam. Porque o mesmo Espírito, a mesma santidade que antigamente destruía quem entrava de forma impura, agora habita em ti com uma intensidade para trazer vida e trazer cura e trazer pureza para um mundo que está precisando. Esse ano a gente vai falar sobre avivamento, sobre revival, a gente vai falar sobre consagração. Mas tudo isso começa quando a gente entende que o que habita dentro de nós não foi simplesmente feito para a gente receber e fazer nada, mas foi feito para a gente receber e multiplicar, receber e espalhar. Aquela citação que eu falei no início, ela termina dizendo que Ele é santo, santo, santo. E toda a terra está cheia de sua glória. E a terra está cheia de sua glória não só porque Ele criou a terra. E a terra está cheia de sua glória não só porque Ele veio à terra, mas ela está cheia de sua glória porque Ele habita em cada um de vocês. Ele habita em vocês e vocês resplandecem a glória de Deus, e é por isso que a terra está cheia da glória de Deus. Quero convidar vocês a fechar os olhos agora. E primeiramente eu quero conversar com aqueles que nunca abraçaram a sua identidade de filho. Talvez para vocês ser um filho de Deus, ser um cristão, ser uma pessoa que obedece a Deus, parecia algo meio chato, meio uma vida controlada por uma lista de regras e vários nãos, mas a santidade de Deus não tem a ver com não. A santidade de Deus tem a ver com sim. Sim, você pode viver uma vida onde você não tem que ficar com uma culpa de coisas escondidas ou mentiras que tu está contando. Sim, você pode viver uma vida onde os teus amigos, eles são impactados simplesmente porque tu vive de uma forma diferente do que eles. E tu mostra para eles como ser uma pessoa gentil, como mostrar o amor de Cristo. A vida com a santidade de Deus é uma vida de sim. Você pode entrar num mundo impuro e trazer a pureza de Deus. A vida com Deus, a vida como um cristão, a vida de quem aceita a Jesus, é uma vida de sim. Então eu quero te convidar, se tu nunca fez essa oração, faça ela comigo agora. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti na minha vida, eu preciso que Tu entre, que Tu mude as coisas de lugar. Eu quero viver essa santidade que faz com que eu não tenha que dormir culpado, eu não tenho que viver olhando para trás pensando quem está vindo atrás de mim. Eu não tenho que viver pensando que eu devo algo para alguém, mas que eu vivo uma vida que a única coisa que eu tenho a me preocupar é:
eu estou tentando cada dia me parecer com Cristo e viver essa santidade que Deus está me chamando para viver. Senhor, eu te quero no meu coração agora, eu te aceito como meu Senhor e o meu Salvador. Eu sei que as coisas vão ser diferentes, mas eu sei que elas vão ser melhores, Deus. Então eu quero pedir que tu me mude, Deus, me molde. Em teu santo nome, Deus, que eu oro. Amém. Pessoal, se alguém fez essa oração pela primeira vez hoje, então hoje durante a célula, compartilhe isso com o teu líder. Compartilhe para vocês celebrar, compartilhe para vocês poderem se alegrar um com os outros. Mas agora eu quero conversar para todos vocês que no momento em que eu li a palavra como filhos obedientes, já pensou, ei, filho eu sou, obediente é difícil. Eu quero falar com vocês porque Deus nunca chamou vocês para viver uma santidade falsa. Deus está chamando vocês para viver uma santidade como a dele. Uma santidade que entra em contato com o impuro e purifica. Não uma santidade falsa que é feita para viver escondido e sozinho. Uma santidade que se mostra em algum momento, quando eu estou ali no amontoado, mas no colégio não se demonstra. Deus está chamando vocês para ser essa brasa viva que entra no teu colégio impuro, entra nas suas amizades que podem estar fazendo coisas impuras ou te levando para um lugar impuro, ou até mesmo entra na família de vocês. Entra na família de vocês que vê algum comportamento dos seus pais que não combina mais. Algo que incomoda, e incomoda porque vocês têm um Deus puro morando dentro de vocês. Amontoado, eu quero orar com vocês agora, que são filhos de Deus. Então quem acabou de fazer essa oração, isso aplica a você também. Ora comigo, Senhor, eu preciso de Ti na minha vida. Tu já habita no meu coração, mas eu não estou te permitindo habitar nas minhas ações. Eu não estou te permitindo habitar em todas as áreas da minha vida, porque eu tenho medo de te entregar tudo. Eu tenho medo de viver uma santidade real, porque eu sei que isso vai mudar a forma com qual eu tenho a minha liberdade, uma liberdade que é falsa. Deus, eu preciso de Ti na minha vida, eu preciso que Tu me conduzas, Senhor. Eu não quero mais perder tempo me embriagando e distraindo com coisas que não cabem mais na pessoa que Tu está me chamando para ser. Mas Deus, eu quero viver uma santidade real, a santidade que Tu me chama para viver. Eu já Te chamei para ser meu Pai, meu Senhor, então que eu Te permita fazer o Teu papel. Deus, por favor, me usa para trazer pureza e luz para a escuridão que tem ao meu redor. Eu quero ser como alguém que vive com o Espírito, com aquela mesma brasa viva, como um templo do Senhor, um templo da santidade de Deus, que conforme as pessoas chegam perto de mim, só por chegar perto elas sejam impactadas pela Tua presença, elas sejam impactadas e mudadas, porque conforme elas chegam mais perto de mim, elas chegam mais perto da Tua presença, Deus, da Tua pessoa, da Tua santidade que muda e purifica. Em Teu santo nome, Deus, que eu oro. Amém.